Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui para finalizar esse bloco da equipe que nunca dorme com relação às ações do controle concentrado. Vou comentar com os senhores rapidamente a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, ou a famosa ADI ou ADI interventiva. Essa ação, se os senhores forem pesquisar na Constituição, leiam, por favor, o artigo 36, inciso 3º. Tá? Então, o Procurador-Geral da República vai propor essa ação lá no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se forem violados os princípios constitucionais sensíveis que estão descritos no inciso 7º do artigo 34. Tranquilo? Então lá estão os princípios constitucionais sensíveis. Se forem ler na Constituição, também seria possível essa ação para a realização da executoriedade da legislação federal. Tá? Mas aqui entre nós, se cair em prova, a tendência é violação dos princípios constitucionais sensíveis. Não precisa decorar porque estão lá no inciso 7º do artigo 34 que você vai poder levar para a prova, ok? Essa ação é uma ação bem específica, como peça não deve cair, porque quem assina é o Procurador-Geral da República, a gente está fazendo concurso para o Ministério Público, né? Então, se cair é como pergunta. Então, na sua prova, violados princípios constitucionais sensíveis, então entenda, um Estado-membro ou DF violou o princípio constitucional sensível, autoriza a propositura da ADI interventiva federal pelo Procurador-Geral da República, o foro Supremo Tribunal Federal. Já treinamos bastante isso, né? Você pegou a folha oficial da FGV, e foi treinar. Excelentíssimo senhor doutor ministro presidente do Supremo Tribunal Federal, ok? Não ponha ponto nem vírgula, não ponha nada. Depois seria ir para o preâmbulo, né? No preâmbulo ia aparecer quem? O Procurador-Geral da República, chefe do Ministério da União, vem propor a presente ação direta de inconstitucionalidade interventiva em face do Estado tal que violou o princípio constitucional sensível, por um dos motivos de fato e direito a seguir aduzidos, ou a seguir descritos. Dos fatos, o Estado tal violou o princípio constitucional sensível, não aplicou o mínimo na área da educação, na área da saúde, ou violou direitos da pessoa humana, ou violou a autonomia municipal, por exemplo, no caso dos estados, porque nós sabemos que no DF não existem municípios, ok? Muito bem. Depois, na parte do direito, iria descrever qual foi a violação efetiva cometida pelo Estado ou pelo DF. Depois, no pedido, poderia pedir cautelar na ADI interventiva. Perceba, a lei 12.562, deixa eu pegar aqui o meu VAD. Onde está meu VAD, crianças? Tem um VAD para mim? Porque quem faz ao vivo, né? Essa segunda edição, precisa da terceira. Vê ali na pasta para nós. Estamos gravando ao vivo aqui, tá? Vamos lá. Tem um VAD aí, isso, é o Vademecum, tá? Embaixo da, isso ali, beleza. Estamos fazendo aqui ao vivo para vocês, né, moçada? Lógico que você está vendo depois de um certo tempo, né, filho? Essa ação, ela foi regulamentada recentemente pela Lei 12.562. Então, no seu Vademecum, por favor, localize a Lei 12.562, tá certo? 12.562, ela é de 2011, de dezembro de 2011. E que agora está em vigor e pode ser perguntada em prova. Então, a Lei 12.562. Deixa eu localizar aqui no meu VAD. 562. Muito bem. Lá na lei, existe a previsão da cautelar na ADI interventiva. Tá? Então, deixa eu só localizar aqui o artigo. 12.562. Esse tema é um tema importante porque pode cair como questão de prova. 12.562, está chegando, 87, 12.562. Muito bem, tá. É uma lei pequenininha, você vai perceber na lei, no nosso Vademecum, está das páginas 1897 a 1898, ok? E está previsto esse tema, perceba, a lei diz assim para nós, ó. Artigo 1º fala que essa lei regulamenta o artigo 36, inciso 3º. O artigo 2º fala da representação do Procurador-Geral da República, ele que pode propor essa ação, por exemplo, quando houver violação do princípio constitucional sensível. Na petição inicial do artigo 3º, deverá conter a indicação do princípio constitucional que se considera violado, ou a indicação do ato normativo, a prova de violação, ou a recusa da execução da lei federal, o pedido com suas especificações, né? E a petição é juntada com duas cópias acompanham a petição inicial. Daí tem lá, no parágrafo 6º, apreciado o pedido de liminar ou logo após recebida a petição inicial, diz que cabe liminar que inclusive é citada, né, no parágrafo 2º do artigo 5º.
Tá? A liminar poderá consistir na determinação de que se suspenda o andamento do processo, os efeitos de decisões judiciais ou administrativas de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da presente representação interventiva. Então, cabe liminar, a depender do caso, o artigo 5º vai ser citado, né, filho? Artigo 5º, onde é dito: o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta dos seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na representação interventiva. Então é interessante. Então, cabe liminar, o termo usado é liminar na ADI interventiva. Professor, mas no dia a dia a gente percebe lá que cabe cautelar na ADI. Então, os requisitos da liminar são os mesmos da cautelar. Só que a lei fala especificamente em liminar. Então, se fala liminar, nós vamos usar o quê? Liminar, tá? Basta você checar no artigo 5º e artigo 6º da lei, ok? O Supremo Tribunal Federal tem um quórum de instalação de 2/3 do quórum de aprovação de maioria absoluta. O Supremo diz que é caso de realizar intervenção. Cuidado com o artigo 11, está expresso lá. Julgada a ação, entendam o mérito da ação, far-se-á comunicação às autoridades ou aos órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados. E se a decisão final for pela procedência do pedido formulado, na representação interventiva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, né, publicado o acórdão, levá-lo ao conhecimento do presidente da República, para que no prazo improrrogável de 15 dias, essa questão de prazo pode cair na nossa prova. Então seriam 15 dias para o presidente cumprir essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Ok? Se ela não cumprir, ela comete crime de responsabilidade, vimos em aula que crime de responsabilidade autoriza o início do processo de impeachment. No livro de prática, nas páginas 61 e 62, até a página 64, da página 61 a 63, você tem lá a descrição do tema ADI interventiva federal e ADI interventiva estadual, inclusive com algumas jurisprudências. Mais à frente, nas páginas 248 até a página 249, 248 até a página 249, você tem a possibilidade, né, você tem a visualização de um modelo de ADI interventiva. E perceba nesse nosso livro, é o livro de prática constitucional, você sabe bem, está utilizando para as aulas, né? Prática constitucional, 4ª edição. Lá na página 249, está lá, da medida cautelar. Nós colocamos medida cautelar porque era similitude, aquilo que era usado de acordo com a legislação anterior, porque não tinha uma lei específica para regulamentar a ADI interventiva. Então usava-se o quê? A lei 9868. E na lei 9868 nós falamos da cautelar. Só que na lei específica, 12.562, você vai falar da liminar. Tranquilo? Então, na próxima edição, que é a 5ª edição, a gente vai atualizar o livro e no modelo do livro da ADI interventiva nós vamos colocar da liminar ao invés da cautelar. Mas você tem um modelo para você visualizar como é que é feito uma cautelar, como é que é feita uma ADI interventiva, inclusive aqui da cautelar, quem entende hoje em dia seria da liminar, ok? Espero que você tenha gostado dessa atuação, dessa inovação que nós, da equipe que nunca dorme, né, os professores que estão junto com a gente há muito tempo, que gostam do que fazem, querem a sua aprovação, se dedicam num lapso temporal distante da sua atividade profissional e distante também da própria incumbência do nosso curso aqui. Então, uma atividade extra classe, eles fazem por vontade deles e por isso que o curso tem tanto sucesso aí. E a gente espera que você consiga passar na prova. Não desanime, controle concentrado tem incidência muito em prova. Nós temos na Constituição para você ler o artigo 97, artigos 102, 103 da Constituição. No caso da interventiva, o artigo 36, inciso 3º, o inciso 7º do artigo 34. E com relação a leis do controle concentrado, 9868, 9882 e agora 12.562. Acredito que vai dar certo, não deixa o pessoal desanimar não. E vai ser advogado, depois vai prestar outros concursos, vai ser o que você quiser. Beijo pra mulherada, tchau pros homens.